Olá, meus queridos. Bem, sabemos que estamos na era da informática, já não é de agora, mas com esse isolamento social, um novo formato de trabalho se formou, o teletrabalho. O advento do trabalho, do home office, do trabalho em casa, nos aproximou ainda mais das tecnologias e dos aparelhos tecnológicos, eletrônicos, não é mesmo? Esse contato com a máquina tem aumentado cada vez mais e mais. Muitas pessoas trabalham ainda mais agora, sentados na frente do computador, do tablet ou de outros aparelhos assim. E esse contato com a máquina, esse trabalho, esse teletrabalho, ele tem um caráter mais cerebral, né? Então, o nosso trabalho ele está atualmente mais cerebral do que corporal, gastando outros tipos de energia, não é? E um pouco menos da parte física, né? Da nossa parte corporal. E essa aproximação com a máquina nos distancia então do corpo e do movimento, que é inerente ao ser humano e hoje em dia tem feito tanta falta para muitas pessoas, porque a falta do movimento, seja qual atividade for, ocorre um enrijecimento do nosso corpo, da nossa musculatura, das articulações. Só o movimento corporal, os exercícios, os alongamentos, enfim, é que estimulam o líquido que vai lubrificar então as nossas articulações. Sem movimento não há tanta produção dos líquidos sinoviais. Por isso ficamos então mais enrijecidos. Muitas vezes é difícil para levantar, ou você leva alguns minutos até que a articulação aqueça para que você tenha um movimento então mais fluido e possa fazer as outras atividades. Ou coluna, né? Às vezes leva alguns minutos. Então essa lubrificação da articulação que no momento ela está mais paradinha, né? Mais sedentária. É onde vem as dores, não é? Mas essa aproximação com a máquina e o trabalho cerebral em excesso nos distancia do corpo, como eu já falei. E nos distancia também do carinho, do afeto, do abraço, do toque, do beijo, do aperto de mão. Hoje em dia a gente ouve todo mundo falando, né, que saudade de dar um abraço na minha avó, né, ou no meu sobrinho, enfim. A falta do toque está nos enrijecendo. É verdade. Muitas pessoas moram sozinhas e não tem então essa troca de carinho através do toque tão efetivo quanto tinha antes dessa pandemia chegar para nós. Mas a gente tem muitas ferramentas para tentar melhorar então essa situação. Aqui mesmo, nesta página, nós estamos dispondo de várias ideias para melhorar então todo esse quadro, essa situação que estamos vivendo. Várias ideias para melhorar o nosso bem-estar. Mesmo estando em casa isolados, nós podemos então ter algumas tentativas de melhorar a nossa qualidade de vida em isolamento social. E hoje, nesta prática, eu vou propor para vocês uma automassagem.
Vamos supor que seu namorado está longe, você não pode visitar sua avó, abraçar seu sobrinho. Você pode se abraçar, se tocar e se automassagear. O toque é extremamente importante para atingir os nossos níveis emocionais e transformá-los se eles não forem agradáveis. Hoje as novas pesquisas no campo do movimento já se comprova que o toque ele não precisa ser profundo para ele ter então um benefício e um alívio do nosso estresse, por exemplo. O toque ele pode ser suave. Os novos estudos apontam que as contraturas, os espessamentos, as tensões, elas estão mais na camada da fáscia, que cobre o músculo. Então ela está mais próximo da derme, da epiderme. Então o toque suave, ele vai sim ter efeito benéfico. Nós temos milhares de neurônios e de receptores na pele que vão mandar informação para o cérebro. E se esse toque for um toque carinhoso, de bem, né, de uma sensação boa, então ela vai atingir no cérebro as áreas que vão estimular as emoções boas também, é natural. Então nessa prática, nós não precisamos nos esforçarmos tanto como uma massagem vigorante, como uma massoterapia, por exemplo. Então, nós vamos nos massagear delicadamente, sem nos cansar, sem causar fadiga nos músculos que vão fazer parte desses toques. Então, agora, não se preocupe com técnicas ou força ou habilidade manual, nada disso. Os toques vão ser fáceis, sutis, naturais. E você vai encontrar uma pressão que não seja nem tão imperceptível, mas nem extremamente forte, a ponto de fadigar, então, os seus dedos e os seus punhos e a sua mão como um todo. Então, vamos encontrar esse equilíbrio nesse toque, mas de maneira que você sinta, sim, um toque e uma pressão suportável, ok? Eu indico que a gente prenda o cabelo, quem tem cabelo comprido, então prende o cabelo para o alto, porque nós vamos trabalhar a região cervical, não é? É legal também a gente não ter nenhum cordão, nem correntinha, né? Para que não fique, então, atrapalhando quando nós formos colocar as mãos nessa região, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com as mãos, massagem nas mãos primeiro, porque as mãos que vão conduzir os outros toques depois. Então, nós vamos começar com as mãos. Retirem os anéis também, pulseiras, para que você, então, sinta a sua pele por todas as áreas e você não pule nenhuma área, então. Tire os obstáculos e deixe a sua pele livre. Pescoço, cabeça, região cervical, ombros, ok? Livres. Vamos trabalhar essa região, movimentar e massagear trapézio, que também é um ponto de muita tensão muscular, principalmente para quem está trabalhando sentado lá no computador durante todo o dia, né? E também vamos massagear os nossos pés, tá? Então, vamos fazer uma massagem nos pés, nós podemos fazer um pouco mais vigorante. Então, como o pé ele já tem uma pele um pouco mais forte, né, mais durinha, então a gente pode colocar um pouco mais de pressão para atingir um pouquinho mais a fundo, mas não também a ponto de fadigar o seu bíceps ou o seu ombro na hora de você se massagear.
ok? Nós fazemos as extremidades nesse primeiro momento, então mãos e pés, cabeça, cervical e ombros. As extremidades porque elas são os pontos mais longe, né, do nosso centro, então muitas vezes a circulação fica mais debilitada ou você fica mais tempo numa posição só, né, comprometendo então essa circulação periférica. Os pés, por exemplo, quando você está sentado trabalhando ou estudando, escrevendo, eles estão lá quietinhos no chão, a gente nem se dá conta que os pés estão sem movimentos, as pernas, né? Então, muitos comprometimentos também de circulação podem ocorrer nos pés por falta de movimento. Então, tirem as meias, escolham um cantinho gostoso na sua casa, um momentinho que você possa se dar esse presente. Você pode colocar um aroma, um perfuminho no seu ambiente, que vai também trabalhar o sentido do olfato, que também ajuda no nosso relaxamento. E são 15 minutinhos, você pode escolher um horário do seu dia, não demanda tanto tempo, 10, 15 minutinhos já vão ser suficientes para relaxar então a sua musculatura. E se você fizer esse relaxamento, essa automassagem no meio do trabalho, nos intervalos do seu trabalho, com certeza você vai voltar depois com mais energia. Porque no momento do toque e da automassagem, eu vou pedir para a gente respirar muito profundamente. E quanto mais a gente pensa na respiração profunda, mais a gente oxigena todo o nosso corpo, toda a nossa circulação. E com mais oxigênio, então, o nosso cérebro vai voltar depois para trabalhar com mais atenção, mais concentração, com mais energia. Olha como o movimento é importante, o toque é importante. Então, vamos dispor desses 15 minutos para cuidar do nosso corpo e continuar trabalhando melhor depois? Vamos à nossa prática. Muito bem, vamos entrelaçar os dedos, juntar as mãos e circundar pelos punhos, numa rotação, as duas mãos juntas. Fazemos umas 5 ou 6 vezes para cada direção, pensando, observando o movimento dos seus punhos. Uma respiração profunda. Isso, unindo os dedos todos, aperta palma com palma e vai afastando os dedos. Sente esse alongamento de todas as falanges e empurra um pouquinho os dedos de modo que você sinta esse alongamento, abrindo a palma da mão, dedos, extensão da parte da frente do metacarpo. Isso, relaxa. Abre e fecha os dedos. Movimento fluido lá na frente e relaxa, solta um pouquinho. E agora nós abrimos bem os dedos, afastamos e começamos a movimentar um dedinho de cada vez. Traz o movimento da base para as extremidades, da base para as extremidades. Só um alongamento de baixo para cima, retorna no mindinho, puxa de baixo para cima, de baixo, da base para a extremidade, da base para a extremidade. Aí, continua agora fazendo uma torçãozinha de toda essa pele, esses micromúsculos,
E da base para a extremidade, dá uma giradinha com sutileza e respira fundo. Isso, abre e fecha os dedos que você trabalhou, troca de mão, alonga todos os dedos espalmados e abre. Puxa da base para a extremidade, da base para a extremidade. Isso. Faz esse movimento umas 3 vezes, puxando da base e alongando, crescendo cada dedo. Mais uma vez. Observa o movimento, observa a sensação que te dá ao alongar esses dedos. E vem para o mindinho e faz aquela torçãozinha em cada dedinho. Ao mesmo tempo, puxando para a extremidade, para fora com a torção. Mobiliza todos os dedos e solta. E agora você vai observar essa musculatura que tem entre o indicador e o polegar. Pega com a pinça da outra mão, centraliza o seu polegar bem, tem um vão aqui que não tem osso, é só essa musculatura. Pressiona e solta, pressiona e solta, pressiona. Esse também é um ponto de acupuntura, então só de mobilizar e pressionar, nós estamos também acionando a área referente ao ponto lá no nosso cérebro. E aperta. Então, troque de mão. Mesma posição, entre o indicador e o polegar, você vai encontrar o meio desse caminho e pressionar essa musculatura. Com a pinça do outro polegar, você aperta, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Pressiona e solta, pressiona e solta. Essa região geralmente é bem dolorida. É um pontinho de tensão que a gente tem que justamente mobilizar bastante. Fique pelo menos 1 minuto cada posição dessa, pressionando, e você pode ir trocando de mão para não cansar, não fadigar uma e outra. Relaxa um pouquinho e agora vamos para a palma da mão. Então, com o seu polegar de uma mão, você vai deslizar pela palma da mão da outra mão. Movimento do centro agora para as extremidades dessa palma. Então, percebe do centro com a bolinha do seu polegar, abrindo, põe os dedos por trás para você ter, então, um apoio melhor. Pode fazer com os ombros e os braços relaxados. Isso, e agora só pressiona no centro, pressiona e solta, pressiona e solta, e vem puxando do centro para as extremidades, todos os dedos, novamente. Puxou, indicador, médio, anelar, mindinho, volta para o centro, massageia e solta. Vamos para outra mão. Polegar no centro, circundando. Isso, relaxa os ombros. Pode fazer com o braço mais embaixo, se vocês quiserem, tá? Aqui é mais para vocês verem a imagem. Depois vocês podem até apoiar no colo para ficar mais confortável. Não deixem o braço tão alto assim. Circundou pela palma, pelo centro da palma, puxa,
do centro para as extremidades, do centro para fora. Isso. E então, respira fundo novamente. A respiração é muito importante para oxigenar justo no local onde a gente está estimulando, né? Então, a gente manda a informação que tem que oxigenar. Isso, voltamos lá na palma da mão e relaxa. Então agora nós vamos para a nossa região cervical, trapézio. O trapézio é esse músculo que cobre os ombros, vem até aqui embaixo, a pontinha dele, e ele é um músculo grande e capaz de armazenar, então, bastante tensões. Por isso que ele dói bastante. E região cervical, até occipital, cabeça como um todo. Regiões de tensões e má postura, não é? Então, com a pontinha dos dedos, nós vamos começar só pressionar lá de baixo, aonde suas mãos alcançarem, no meio do trapézio e próximo do meio da coluna vertebral. Vem subindo até o crânio. Volta lá de baixo. Só uma pressãozinha com a ponta dos dedos no centro, de baixo para cima. E vem respirando. Mais uma vez, lá no trapézio, onde você alcançar, vem subindo, centralizado o primeiro movimento. Isso. E puxa. Agora, nós vamos do centro puxar para as laterais. Do centro, puxar como se estivesse abrindo esse músculo. Até em cima, na base do seu crânio. Volta lá embaixo. Pega pelo centro, puxa para os lados. Como se fosse varrer, então, essa tensão para as laterais. E puxa do centro para os lados. Volta onde você alcançar. E puxa. Isso. Põe um pouquinho de força se estiver muito tenso, mas aquele toque sutil e suportável do centro para as extremidades. E a mesma coisa, então deslize do centro para fora. Isso, e relaxe os ombros. Inspira elevando, expira soltando os ombros. Inspira, eleva, expira, relaxa e solta. Segura um pouquinho, puxa a cabeça de um lado, sente o alongamento, respira fundo e troque de lado, alonga, deixa o ombro afundar e puxa. Ótimo. Agora, uma mão de um lado vai tocar o trapézio do lado contrário. E aí a gente vai massagear então um lado da mão, massageando o outro lado. E aí você pode fazer movimentos livres até por cima da sua escápula, nessa região. Volta para o trapézio. Isso. E agora, pequenos apertõezinhos assim, ó, com a pinça dos dedos. Isso. E aperta, vem aqui em cima até a pontinha da clavícula, terminando no ombro. Aperta e sobe até o crânio. E desce pelo lado. Isso. E aqui você pode ficar alguns minutos. Movimento. Isso. Entrelace as mãos agora e
mobilize na região cervical. Isso, abraça, aperta um pouquinho, e aí a gente vai puxar de um lado, apertando do outro, uma mão de um lado, vai, do outro lado e traz. Uma mão de um lado, traz, de frente para trás e puxa essa região lateral da sua cervical até o centro da coluna. A gente pode alternar um lado e o outro, um lado e o outro. Isso, em movimentos alternados. Um do outro, e vem subindo, alternando, aqui em cima na base do osso occipital, a pontinha dos dedos circulando, vem na base aqui do crânio, e volta de baixo, puxa de baixo para cima, chegou em cima, base do crânio com a pontinha dos dedos. Aqui na região do osso occipital, que é esse osso mais saliente aqui da base do nosso crânio, nós podemos, com a ponta dos dedos, isso, e vamos lá na base do crânio, e com a ponta dos dedos, movimentos circulares na mesma região. Isso, traz um pouquinho a cabeça para frente. Continua massageando a base do osso occipital e vem para as laterais, para as têmporas, ponta dos dedos, até no couro cabeludo. Nós podemos acumular tensões, então é importante essa massagem para dissolver essas tensões. Percorre todo o crânio cabeludo, todo o couro cabeludo, com a ponta dos dedos em movimentos circulares. Respire fundo, vem para frente, no topo da cabeça, percorre a cabeça toda, fiquem alguns minutos nessa região da cabeça, têmporas, ossos laterais. E volta para base e cervical. Isso, agora só apoia as mãos e respira fundo. E vamos aquecer, aqueçam as mãos, aquece quentinho e repousa as mãos sobre o trapézio. Sente o calor na pele, relaxando a musculatura. Mais uma vez, aquece as mãos, repousa. Então agora vamos soltar as pernas e vamos massagear os nossos pés. Vamos começar colocando o tornozelo de uma perna sobre a outra coxa e apoiando então, deixando esse pé livre para você mexer e massagear então esse primeiro pé. Peguem no pé, pelo arco do pé e comecem a circular. Círculo no tornozelo, suave, e umas 5 vezes para um lado e umas 5 vezes para o outro lado. Circulando então, ativando essa circulação no pé. Isso, e muito bem. Traz o pé mais para o alto aqui da sua coxa e comece a pensar nos seus dedinhos. Pegue o dedinho mindinho, movimenta ele um pouquinho, afastando ele do outro dedo, puxa um pouquinho para frente, né, para fora e para o lado. O
O outro a mesma coisa, puxa ele para frente, alongando e abrindo. Outro dedinho nela e meio, sobe para o alto, abre para o lado um pouquinho. Outro dedinho, puxa, alongou e afastou do hálux. E dedão hálux do pé e puxa para o alto, alonga e solta. Isso, agora, dedinho da mão com o dedinho do pé, um no espaço do outro. E vai um espaço, um dedo entrando no espaço do outro dedo. Então, a gente brinca que essa posição é um zíper do pé e da mão, né? Então, afastou todos os dedinhos, a sua mão vai começar a movimentar, então, essa região do metatarso, tá? Flexão e extensão dessa frente do pé. Isso, imobiliza, ganhando espaço, abrindo, então, todas as falanginhas entre os dedos do pé. Isso, circula também de um lado e do outro. Isso, agora com os dedos da mão, tenta abrir os dedos do pé e solta. Abre um pouquinho e solta. E solta e relaxa. Agora, volta nos dedinhos e aí massageia, apertando um pouquinho mais essa musculaturinha aqui de baixo. Aperta, aperta. Um círculo também nesse movimento de pressão e de aperto. Um círculo e solta. Aí, agora vamos pegar o pé inteiro. Então, com as duas mãos, a gente aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Vem lá da frente, aperta e solta. Abraçando o seu pé, aperta e solta. E mais uma vez, aperta e solta. Ele todinho, isso, abraçando os dois lados do pé com as duas mãos. Isso, volta o pé aqui na coxa. Agora, o polegar, os dois polegares da mão vão apertar do calcanhar, passinho por passinho, até percorrer a sola do pé inteiro. Só pressõezinhas, chegou lá em cima, volta aqui de baixo. Dois polegares, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. E aí você vai sentir o quanto de pressão, então, você gosta mais. Ou o quanto o seu pé tá pedindo, né? Se ele tá pedindo um pouquinho mais forte, você vai. Se ele tá pedindo um pouquinho mais leve, você alivia, então, essa carga. Umas 3, 4 vezes, a pressão dos polegares. Isso. Agora a gente vai flexionar assim essa falanginha do dedo da mão e apertar com essa pontinha da segunda falange. Então, vai pertinho e círculo. Vai deslizando e passando essa pontinha pelo toda a sola do pé. Pode ser que tenha alguns pontinhos de dor, aí você deixa um pouco mais leve, não deixa tão forte. E vai subindo, quiser mais apoio, é só colocar aqui. Isso. E vem até lá em cima, dedão. Isso, e volta. E soltou e volta. Relaxa e volta. E aperta e solta e vai descendo. Círculo. O calcanhar geralmente é mais durinho, então a gente pode colocar um pouquinho mais de pressão para ele sentir mais, ele relaxar mais. Isso. Aí, então, cantinho do dedo, agora mão inteira, como um soquinho, ó, um soquinho na mão, aí no arco do pé. E então, movimento de soquinho da mão vai passar pela sola do pé toda, torcendo esse movimento algumas vezes. Isso.
E aí, termina essa parte. As duas mãos vão aquecer. Esfrega uma mão na outra. Promove um aquecimento nessa região da palma da mão. Respira fundo e uma mão abraça o pé com a outra. Faz um abraço no pé. Esse calor gerado, ele traz conforto. Tudo que é mais quentinho, então ajuda a confortar os nossos estados mentais, as nossas aflições. Mais uma vez, aquece, aquece, e você sente então esse calor abraçando o seu pé e o seu corpo como um todo. Respira fundo, percebe esse abraço do pé e percebe essa sensação se transferindo para todo o seu corpo. Desliza devagar. E aí, a gente passa para frente do pé. Acaricia o seu pé, massageando, puxando com os dedos da mão de baixo para cima, por todo o dorso do pé. Isso, e traz um movimento de baixo para cima, até as laterais e até o tornozelo. Puxa como se fosse penteando um cabelo, puxa com os dedos da mão e traz de baixo para cima, traz esse sangue para retornar para o alto. Então, ia ativando toda a circulação. Isso, um movimentinho lá nos dedinhos, você pode pegar um dedo de cada vez, massagear e massagear. Isso, um por vez, respirando fundo. Isso, afasta bem os dedinhos do pé, coloca eles bem afastados no chão. Isso, com as duas mãos aquecidas, segura um pouquinho, respiração profunda novamente e solta devagar. E solta esse pé, vamos trocar de perna então trocamos de perna, uma cruza em cima da outra. Agora você traz o outro pé, apoia o tornozelo em cima da coxa de baixo. Pega com a mão o seu pé e começa com aquela circundução no tornozelo. A gente vai aquecer esse líquido sinovial dessa articulação, para que então ela ganhe mais mobilidade e flexibilidade. Então, 5 giros para cada direção, respirando profundamente. Percebe o seu pé, percebe o tornozelo, percebe esse movimento. Lembra que você está dando atenção e cuidado para o seu corpo. Isso, isso. Vamos lá para a sola do pé. Então, começamos lá pelos dedinhos. Então, aquele movimento de puxar para frente e abrir para o lado. Puxar alongando, imagina seu dedinho crescendo e abrindo um pouquinho. Crescendo e abrindo, dá espaço entre um dedo e outro. Puxa e abre. Hálocos do pé, puxa e abre ao contrário. Isso, movimenta. Massageia o musculinho, essa bolinha de baixo, dedãozinho ou mindinho, às vezes mais rígido por ficar sem movimento, então você pode até estimular um pouquinho ele mais do que os outros. Você vai sentindo qual dedinho te pede mais mobilização. O que tiver mais rígido, você
Pode mexer mais e massagear mais. Isso. Sente o quanto você quer de força, ou mais ou menos. Hálocos do pé, dedão, puxa e solta. Isso, vamos trazer a circulação de lá. Então, polegares da mão, vem toques unidos, os 2 polegares de baixo para cima, subindo então no crescente da sua sola do pé, de baixo para cima algumas vezes. Isso, chega até lá em cima, volta do calcanhar, vem. Lembra da sua respiração, que ela é profunda, para oxigenar toda a sua corrente sanguínea, todos os músculos, todos os seus sistemas, para que então eles relaxem mais. Vamos lá, então, aquele leque da mão com o leque do pé. Um dedo entra no espaço do outro, então, dedo da mão ocupando esse espacinho entre os dedos do pé. Pode ser que esteja um pouquinho rígido, né? Mas você insiste um pouquinho, que essa mobilidade dos dedos é muito bom, é muito especial trabalhar com essa abertura dos dedos, para que você então apoie melhor no chão quando estiver em pé. E isso vai melhorar a sua marcha, principalmente para pessoas mais idosas. Então esse agarre no chão, esse apoio evita muitas vezes uma queda. Quanto mais o apoio dos dedos, imagina que seus dedos são garras abertos, mais sustentação então nós vamos ter pela planta dos pés e mais equilíbrio naturalmente. Então aqui nós estamos mobilizando só essa regiãozinha do metatarso. Flexiona, estende, estende, flexiona e circunda. Isso. Agora a mão quer abrir os dedos do pé como um leque. Abre e relaxa, abre e relaxa e solta. Isso, voltou. Volta nos polegares, trazendo de baixo para cima. Se você sentir alguma articulaçãozinha estalando, é normal, desde que não tenha dor, ok? Pode ser algum enrijecimento, pode ser um friozinho que você esteja sentindo, né? Então, esses estalinhos, vocês podem ouvir, é o meu polegar que tá estalando também. Geralmente as minhas mãos ficam frias, então eu tenho que estar sempre massageando também, tanto os pés quanto as mãos. Aquela posição flexionada do indicador da mão, pega o ossinho da segunda falange e, como se tivesse torcendo, mas com a pontinha do osso, então, na sola do pé. E vai passando por todos os pontos. Respira fundo, veja onde você está sentindo, se tem dor, se está gostoso. Respira fundo. Então agora aquele movimento, aquela posição do soquinho e com os ossinhos do lado de fora, circulando toda a sola do pé. Pode pôr um pouquinho mais de pressão agora, dependendo da consistência da sola do pé. Você pode ir um pouquinho mais profundo ou mais leve. Vai pelo pé todo. Estimula e respira fundo, profundamente. E desliza. Um toque leve, suave, e passamos para frente do pé.
Então, aquela posição de abrir bem os dedinhos, bem espalhadinhos no chão, e deslizamos os dedos da mão, dos dedos para cima até o tornozelo, dos dedos subindo, puxa, traz a circulação, respira. Respira fundo e puxa. Isso, muito bem. Vai lá nos dedinhos e massagem na parte de cima dos dedinhos. E circulando também, movimento circular. Um dedinho de cada vez. Respira fundo novamente. Isso. E aquele aquecimento nas mãos. Aquece a circulação. Respira profundo. Vai lá no pé e deixa esse calorzinho confortar e aquecer o seu pé. Respira fundo, mais uma vez. Aquece as mãos. E acalma sua frequência respiratória, sua frequência cardíaca, respirando fundo. E soltamos devagarinho. Isso, muito bem. Então, essa foi a nossa prática de automassagem de hoje. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem escrever aqui embaixo. Deixem um comentário para mim, que eu vou ter prazer em respondê-los. Até a próxima prática. Namastê!